tarde, boa noite a todos e a todas. Deputado Felipe Schweiter, né? A Jane, a Luciana, todos os que estamos aqui nessa tarde, início de noite, atendendo a convocação. Paulo ele não convida muito, Paulo é uma coisa especial. Ele tem uma maneira toda delicada, mas ele convoca, ele é teimoso na convocação. Aqui são todas lideranças que estão aqui, pessoas que estão aqui são todas pessoas que têm uma influência muito grande na sociedade. Porque são formadores de opinião, porque são pessoas que são respeitadas no seu meio. Então, quando essas pessoas falam alguma coisa, as pessoas que estão em volta prestam atenção. Paulo, estou muito contente por estar aqui de novo do seu lado. Você é uma figura muito bonita, que eu admiro, não a sua beleza física exterior, mas a sua beleza interior. Você é uma pessoa que transmite uma energia, muita paz. Eu fico muito feliz de estar aqui como seu amigo. E o show que você nos presenteou hoje, eles chegaram um pouquinho depois, não puderam ver. Show maravilhoso, né? Nosso pianista ainda está ali, nossa cantora lírica, a voz dela é fenomenal, que ela tinha que botar o microfone longe, porque esse microfone já é pouco potente, né? E a nossa menina que foi embora, né? 5 anos ela cantou hoje em pleno aniversário. Isso é um presente maravilhoso. Elas juntas conseguiram amplificar a energia desse ambiente que já é bastante positivo. Mas começando de trás para frente, para ser bem breve na colocação do Schweiter, eu vou falar outras coisinhas, me comprometo também a falar pouco, muito mínimo possível. Mas de trás para frente, o Estatuto Brasileiro já foi enxuto justamente para poder tramitar com celeridade. Então a parte polêmica que mexia no Código Penal foi todo retirado. Ele começou com 40 artigos, já tem 13. E o artigo mais polêmico é o 13º, que os que são a favor do aborto criticam muito, que é o que fala do estupro, que eu vou falar aqui, que é o que você já pegou. Você sintetizou, Sérgio, bem qual é a filosofia desse artigo, que é o mais polêmico. Eles não falam nunca dos 12 artigos. Os 12 são o coração e o pulmão do Estatuto Nacional, porque eles, na prática, regulamentam, é nada mais do que regulamentar a Constituição Federal do Brasil, que no seu artigo 5º, o que diz a nossa Constituição? O direito à vida de todos os brasileiros é um direito inviolável. E é cláusula pétrea, ou seja, o artigo 5º é um dos artigos que nada pode alterar, a não ser outra Constituição. Só que o que aconteceu? Em 88, quando a nossa Constituição foi aprovada, a ciência nessa área não tinha o desenvolvimento na fetologia, na embriologia que tem hoje. Nos últimos 30 anos explodiu o avanço. Então os constituintes na época não tinham elementos científicos para introduzir já no artigo 5º que a vida começa no momento da concepção, ou seja, quando o espermatozoide se conecta com o óvulo. Não tem outro momento. Bom, a partir daí, então, essa polêmica está colocada, e o filme de hoje, que quase todos nós assistimos, Blood Money mostra a realidade dos Estados Unidos, que lá o aborto é legalizado não pelo Congresso Nacional, viu, Zé? Lá foi a Suprema Corte que fez um julgamento e acabou virando jurisprudência. O filme, depois, você tendo um tempo, seria importante você assistir. Ah, maravilha! Essa notícia é boa. Então ele mostra tudo que já acontece lá e que nós não desejamos que aconteça no Brasil, ou seja, que não se implante aqui a indústria lucrativa do aborto. Bom, mas pegando o ponto que o Schweiter provocou, que é importante. O nosso Estatuto do Nascituro, que é de todos os brasileiros, eu só tive a honra, e agradeço a Deus até hoje, de ter sido providencialmente um dos coautores, o outro desencarnou, que era Miguel Martins, ele era deputado comigo até 2010, quando nós encerramos o nosso mandato. Ele não se candidatou em 2010, eu também não, porque eu fui ser candidato a governador pela Bahia, pelo Partido Verde, para cumprir um papel que ninguém queria ser, mas agora eu volto a ser candidato, se o pai quiser, eu retorno para o Congresso, para, entre outras coisas, trabalhar pela conclusão da votação em plenário na Câmara e também no Senado, para o Estatuto, em 4 anos, tornar-se lei. É o primeiro país que terá um estatuto dessa natureza. Nenhum país no mundo avançou tanto nessa área quando o Brasil aprovar. Mas o que o 13º, o pessoal que defende o aborto, critica, e apelidaram esse artigo do Estatuto de bolsa estupro. Esse apelido foi dado para criticar por aqueles que defendem o aborto no Brasil.
Por que eles chamam de bolsa estupro? É uma distorção. Eles querem dizer que nós queremos, passa uma ideia que a gente quer estimular o estupro. Não, é o que você falou. Esse artigo visa, a lei não muda o Código Penal, ou seja, no Brasil vai continuar tendo direito a abortar legalmente, ou seja, não vai ser punido pela lei a mulher que é estuprada. Só que o nosso artigo visa o quê? Humanizar e dar a mínima condição para a mulher pobre, essa mulher que não tem dinheiro nenhum, e vai para o aborto não por causa do estupro, mas por causa da falta de dinheiro para poder sustentar seu filho. Aí ele junta as duas coisas. Imagina a pessoa pobre, sem condição financeira, ainda estuprada, aí ela é duplamente pressionada. Esse artigo visa, pelo menos, fazer com que a mulher que foi estuprada, esse caso que a nossa Eliane, né? Eliane contou, que a mulher que mesmo estuprada não deseja abortar, que ela não seja pressionada pela questão financeira. Então o que diz o artigo? Cabe ao Estado, não é tornar o estuprador pai da criança, ele nunca será. Ele tem que ter, além de responsabilidade penal, já que ele cometeu um crime, e esse crime vai continuar, e é um crime que eu considero gravíssimo, que é o crime do estupro. Agora, além de ele pagar penalmente, criminalmente, pela nossa lei, ele vai ter que pagar também civilmente, ou seja, ele vai ter que ser responsável para sustentar a criança da cadeia, ou seja, vai ter que se virar. E se o Estado não puder receber dele, então o Estado banca para a mulher as condições mínimas para que ela, já que ela foi violentada, e quem é violentada num Estado democrático, entre outras coisas, é porque a segurança falhou. Então a concepção é que o Estado não pode estar ausente dessa responsabilidade. Já a mulher que pobre, estuprada e deseja ter o filho, ou seja, ela não quer usar a lei que não pune em caso de estupro, ela diz, mesmo assim eu quero. Então, esse artigo só visa humanizar um pouco essa situação que é grave. Não mexe no Código Penal, portanto, vai continuar no Brasil o aborto não sendo punido em dois casos. A nossa lei garante, dois que a lei garante, o Código Penal. Em caso de risco de vida da mulher, e em caso de estupro. Recentemente, há 3 anos, vai completar agora 3 anos, o Supremo Tribunal Federal, avançando na questão do aborto, porque o nosso Congresso Nacional não fez a sua parte ainda, então o Supremo está legislando no lugar do Congresso, que está omisso nessa questão há décadas, e está avançando a favor do aborto. E para quem não sabe, os 11 ministros que estão lá hoje, nós pesquisamos a vida de cada um, nós conhecemos um por um, só são 11, que não são eleitos pelo povo, e são cargos vitalícios, só saem de lá aposentados aos 70 anos, ou desencarnando. Dos 11, 10 são totalmente a favor da legalização do aborto. Então esse Supremo que está aí, e o que está lá, o Barroso, é um dos cérebros, uma das pessoas mais militantes nessa causa da luta a favor do aborto no Brasil, que é o Barroso. Então ele, além de ser a favor, ele forma a opinião dos seus colegas, como se precisasse. Então a ameaça no Brasil é enorme, não no Congresso, sabe por quê, gente? Então, por que o nosso estatuto foi aprovado nas 2 comissões? Demorou 7 anos. Nem no Congresso, a maioria dos parlamentares não tem coragem de votar contra ele, porque vai se expor fortemente contra a grande maioria da população, que sempre foi contra a legalização do aborto. Todas as pesquisas que foram feitas, 76% do povo brasileiro é totalmente contrário a qualquer mudança na legislação a favor do aborto. Então agora o que faz o PT? No caso aí o PT. Eu fui do PT por 15 anos. Foi expulso. Praticamente, por essa questão. Porque não abro mão dos meus princípios. Eu fui no caminho inverso da maioria dos políticos. Vou falar um pouquinho de política agora. Eu não escolhi a política humana como minha ocupação prioritária nessa encarnação. A vida me arrastou por ela a partir dos 33 anos de idade. Para dar um breve relato do que aconteceu, para mim foi uma mudança de paradigma na minha vida. Eu era gerente de petróleo na Petrobras, uma carreira boa, estava com 33 anos e 10 anos de empresa. De repente, por apenas tomar uma decisão, e essa decisão foi o único gerente da Petrobras a tomar na época, porque eu quis proteger alguns trabalhadores que estariam injustamente punidos por uma lei, por uma decisão que veio da direção. Aquilo sem eu saber, eu fui punido por isso. Claro, eu paguei o preço que tinha que pagar, mas para mim foi um preço fantástico. Era a vida me arrastando para a política. Aí eu entro, depois disso, de gerente da Petrobras, me torno presidente do Sindicato dos Petroleiros.
Para ter uma ideia de que mudança é isso na vida de alguém, naquela época, no fundo da década de 90, início de 90, naquela época, o slogan no movimento sindical era o seguinte: sindicato é para peão, engenheiro é patrão. Eu estou aqui falando ao lado de um amigo meu daqui do Rio, que também é petroleiro, sindicalista, muito amigo meu, que é Robson, também é espírita, que inclusive sempre me recebe aqui, me leva no aeroporto, me traz, faz esse trabalho fantástico, que está aqui hoje também amigo de Paulo, também. Robson, então, para estar aqui com ele. Bom, mudança de paradigma fundamental. E aí a vida me arrasta por isso. Aí eu fui do velho PT. Eu fui vereador, deputado estadual, 2 vezes federal. Nunca perdi uma eleição. Eu não entendia como é que eu me elegia. Porque minhas eleições eram... Eu não vou falar a palavra pobre, porque é a palavra certa. Limitadíssima do ponto de vista financeiro, mas riquíssima do ponto de vista espiritual. Cada eleição, não vou contar nenhum, fique tranquilo. Se eu fosse contar histórias espirituais de cada eleição minha, de cada uma eu tenho que gastar 10 ou 15 minutos para cada uma. Histórias fantásticas, que não dá para entender. É aquilo que você pensa que você vai fazer uma coisinha assim, e acontece um negócio enorme que você... Enfim, aí eu não sabia. Por que a vida está me fazendo isso? Eu ganho eleições praticamente impossíveis. Eu só fui descobrir em 2005. Aí eu estava no Congresso, já tinha tentado sair do PT, e quem exerce o mandato de deputado, assim que eu penso, eu estava deputado federal na época, o mandato não é nosso, né? Porque a gente não faz nada sozinho na vida. Quem se elege para qualquer coisa, primeiro tem que compartilhar com aqueles que o ajudaram a se eleger as decisões importantes. Você não é dono mais. Quem se elege para qualquer coisa não pode ser dono de... Você não é mais a figura particular, você é a figura pública no sentido de prestar conta de tudo e compartilhar pelo menos com aqueles que estão próximos, que desejam compartilhar. E aí, toda vez que eu tentava sair do PT, porque eu estava já... estava gostando dos rumos que o PT tomou depois que chegou ao poder, depois de 2002, aí meu pessoal não deixava. Então, por maioria, tem que continuar. Eu entendi a razão. Foi em 2005. Se eu não estivesse no PT, não conseguiria, vou resumir a história. Em 2005, faltou um voto, Sueli. 15 anos esse projeto tramitava na Comissão de Seguridade Social. Um dos autores é José Genuíno, todos do PT. 15 anos, nunca tinha tido a condição política de começar a sua tramitação. Pois ele é de 91 esse projeto. O 1135, que Jandira Fegali foi a relatora aqui do Rio, e ela perdeu a eleição do Senado por isso. Entra em pauta, por que entra em 2005? Lula presidente da Câmara Aldo Rebelo, do PCdoB, o presidente da Câmara, depois descobrimos, o presidente da Comissão de Seguridade, dono de clínica clandestina de aborto no estado dele, no Amapá, a maioria dos deputados da comissão, ou seja, o PT queria urgência urgentíssima, ou seja, o projeto era aprovar em 6 meses, a toque de caixa, o projeto 1135/91, cuja relatora lá, no caso, era Jandira Fegali. Resumindo a história, não vou contar o que aconteceu, que você bem resumido. Faltou um voto. No dia da votação, olha que votação. Esse era a favor do aborto. A favor desse era outro. A favor desse legalizava o aborto igual aos Estados Unidos. Fazia igual aos Estados Unidos. Abortar até qualquer época da gravidez. Ele ficava igualzinho aos Estados Unidos. Olha, gente, essa sessão foi no dia 7 de dezembro de 2005. Levou 6 horas, nunca no Congresso, numa comissão, cheio de gente, a favor da vida, a favor do aborto. Entupido, aquele corredor das comissões, tudo, gente com cartaz, com faixa, cheio de segurança, porque teve alguns atritos, né? 6 horas levou a votação. E aí faltou um voto. Por um voto, não passou o projeto na comissão, e aí eles perderam a grande oportunidade. Resumo, por que não passou? Eu fui para frente uma semana antes e disse assim, que os deputados estavam lá. Olha, todo mundo aqui é livre, cada um vota como quer. Agora, eu não estou conseguindo entender que tem deputado do meu partido, ele estava lá, do meu partido, do PT, que é médico e é católico e está aqui defendendo o aborto no Brasil. Sabe o que eu vou fazer? Eu falei, e ele é do meu partido, vou começar com ele. A semana que vem eu não vou vir para cá, para a comissão, a primeira vez que eu vou faltar, porque eu vou na base dele, onde o povo vota nele. Eu vou lá denunciar o que ele quer votar, porque depois da votação é tarde demais, eu tenho que denunciar antes. Até hoje esse deputado não me cumprimenta, do meu partido que eu. Ele sumiu no dia, Guilherme Menezes. Ele não foi votar e faltou um voto, ou seja, e os outros ficaram tudo preocupados. Isso, eu vou conversar com ele, que ele é do meu estado, é mais fácil ir lá. Mas eu vou na base de todos os deputados denunciar o que vocês estão querendo fazer. O povo tem que saber antes, não depois. Depois não tem mais jeito. Depois que votou vira lei, aí dá para chorar. Porque se o Brasil legalizasse o aborto, sabe o que significaria para nós?
um atraso, um retrocesso do ponto de vista espiritual, equivalente quase ao momento terrível da escravatura. Por quê? Agora eu quero falar com você, esse assunto não é religioso. Não é, os católicos são contra o aborto, os espíritas são contra, os evangélicos todos, isso une os cristãos todos no Brasil. Mas esse assunto não é religioso, ele é absolutamente científico. O que Jane começou a falar, eu só concluí, que Jane foi bem rápido. Nosso protagonista, pode pegar. Já tem? Então devolve. Maravilha. Jane antecipou. Mas esse nosso protagonista, aqui é tamanho real. 5 centímetros, 30 gramas, o que vamos acrescentar? Ele não é só braços e pernas, tudo que tem, ele nariz, orelha. Sabe o que ele tem aqui? Tem rins, fígado, sistema nervoso, cérebro, pulmões, coração, tudo em miniatura. E pouca gente sabe que o cérebro é uma área do corpo que só acaba de ser formado lá pelos 20 anos de idade. É o último órgão a se formar. Mas aqui, tudo já existe, só é uma questão de desenvolvimento. Por que isso aqui acontece? Não é à toa. Porque na maioria dos países que legalizou o aborto, eles não foram que nem Estados Unidos. Lá até hoje pode abortar até 8 meses. É o país mais avançado. Mas a maioria dos países da Europa que legalizou, por que só legalizou até a 12ª semana de gestação? Por que fizeram? Por causa da ciência. Porque daí, eu olhando aqui, não tem mais jeito. A ciência não pode mais dizer que é feto, não pode usar a palavra feto. Agora eu vou dar mais um dado para vocês. Antigamente eles me chamavam, os que defendem o aborto, para debater. Nunca mais me chamam porque não resiste a 5 minutos de debate sério. 5 minutos de debate científico. Eles podem usar sozinho, eles usam 2 horas de argumento, é capaz de convencer pessoas, sozinho, porque só mostram o lado que interessa da questão. Mas quando usa tudo, eles não duram 5 minutos. Aí, num dos debates, eu fazia assim. Aí ele me criticava, mas deputado, você fica falando só criança, é feto. Eu falei, feto, eu não uso essa palavra. Essa palavra é um termo biológico correto, mas politicamente errado. Por quê? Porque é tudo criança. Mentira, não é criança, prova, vou provar. É perguntar para ela, sua mãe, ela tem 25 anos, a menina lá, 20 e pouco. Sua mãe, na época que sua mãe teve você, há 20 e tantos anos atrás, se fosse nascer uma criança com 5 meses de gestação, 5, nascer, estou falando a parto, um parto, 5 meses, o tamanho, mais ou menos o tamanho da minha mão, assim, pesa 700 gramas, 600 gramas. 5 meses, teria chance de sobreviver? Responda para mim, cientificamente. Não. É verdade, não tinha chance. Se nascesse com 5 meses há 30 anos atrás, hoje, não só tem chance com 5 meses, a ciência está avançando, já tem crianças que nasceram com 4 meses e meio, vida digna, vida perfeita. Claro, tem que ficar apenas uns 3, 4 meses no hospital até sair. Então, se é criança com 5 meses, se é crianças com 4 meses e meio, então você vai chamar isso de feto por quê? É tudo criança. Então não tem jeito. O Estatuto do Nascituro só tem isso. Só visa isso. Regulamentar. Mas qual é a vantagem disso, senhor? Essa é uma oportunidade histórica para nós brasileiros. Os congressistas, agora eu falo aos deputados federais, eles são volta e meia criticados pelos ministros supremos, que eles dizem, mas o Congresso não cumpre seu papel, não faz as leis, então nós vamos legislar no lugar deles. E já fizeram isso no aborto 2 vezes. Quando esse estatuto for aprovado, o Supremo não poderá fazer mais nada, porque a lei estará dizendo para eles, a vida começa no momento da fecundação. Ponto. Não tem mais jeito. Aí só vamos ter que fazer o quê? Que um dia eu espero que Niterói, falando aqui porque tem 2 que são daqui, e eu estou em Niterói, né? Um dia eu espero que Paulo está aqui, essa figura ali. Tem 2 daqui, mas só um vai ser prefeito. Pronto. Mas você vai ajudar. E você vai ajudar. Tem 2 aqui, mas tem um que não quer mais ser prefeito, porque acabou isso na minha vida, quer ser deputado. Felipe não. Mas você vai poder ajudar, então. Para deixar isso claro também, porque isso passou na minha vida. Eu achei, desculpa, porque não, eu tinha uma missão nessa cidade. Sou nascido e criado aqui, num determinado momento, eu achei que eu tinha que brigar para mudar uma situação. Tanto que eu cheguei para o Felipe está aqui, 6 meses antes da mudança do prazo, 1 ano antes da eleição, 3 meses, 2 meses, 1 mês antes do prazo de mudar de partido, cheguei e chamei o Felipe, fala para mim, vou dizer um ano. Vai lá no Jorge Roberto e fala para ele o seguinte, briguei com ele em 2000, fiz um acordo em 2007.
Vou brigar de novo. Só tem uma chance de eu não brigar com ele. Você ser o candidato. Se o Jorge concordar, sabe dessa história? Se o Jorge concordar que você seja o prefeito da cidade, acabou a briga. Você é o meu candidato. Vai lá. Agora escolha o seguinte. Se ele não concordar, se ele for candidato a síndico, eu sou candidato contra. Se for candidato a presidente de clube, eu sou contra. O meu negócio com ele não tem mais jeito. Então isso passou na minha vida. Eu acabei sendo candidato. Fui para o sacrifício. Sacrifício foi a sua expressão. Mas isso passou. Eu agora quero ser deputado de novo. Acho que mereço essa chance. E o Felipe não. O Felipe, se ainda tiver no coração dele essa pretensão, vai ser prefeito, tem tempo, tem todas as qualidades para isso. Eu prometo isso, afinal de contas, é um período eleitoral, né? Bom, mas um dia, a gente espera, então, voltando aqui, que Niterói, eu estou aqui, né? Que até hoje, só para vocês saberem, até hoje, nenhuma cidade do Brasil, que eu estou cuidando dessa questão há 10 anos, e quando eu fui deputado federal, eu pesquisei os 5.500 municípios. Nenhuma cidade pode receber o título de cidade pró-vida. Ou seja, o que eu chamo de cidade pró-vida? Vocês vão ficar agora pasmos. Basta que o prefeito use centavos, que é uma questão de política. O que é uma política pública pró-vida? Só dar orientação. Porque hoje, o sistema público, na gestão do PT, tudo que é a favor do aborto, tudo é levado até cartilha, orientação, tudo. Agora, a mãe desesperada, situação difícil, que precisa de uma orientação mínima onde? Num posto de saúde, não recebe de ninguém, porque falta orientação e treinamento. Então, é uma coisa elementar. Não precisa nem ter orçamento financeiro. Vou voltar a acontecer agora em 2012. Olha que coisa triste. Na minha cidade, lá foi eleito o ACM Neto, prefeito da cidade. Como a disputa foi duríssima com o PT, que governa meu estado há 8 anos, e o candidato era forte, foi para o segundo turno e ganhou apertado. O ACM Neto, que é do DEM, me liga, me procura e pede meu apoio. E pede para eu gravar na televisão, pede para eu gravar, usar minhas placas. Eu disse, ó, só faço isso com uma condição, ACM Neto. Ele procurou pessoalmente. Que se você ganhar, e ele ganhou, você implante pela primeira vez o que é esse meu sonho, na cidade que você vai ser prefeito, políticas públicas para a vida, que é um investimento ridículo. É de longo prazo o resultado, inclusive. Ah, não, com certeza, eu sou católico, também sou a favor da vida. Ah, então tá bom, conte comigo. Gravou comigo, usou no horário eleitoral, usou no debate na televisão, no meu caso, que daí o PT não tinha resposta, que para ele foi importante, no embate, porque é contra fatos que ninguém pode negar, o PT não dava resposta. Sabe o que aconteceu quando acabou a eleição? Eu fui 3 vezes, pessoalmente, na prefeitura, procurá-lo para só lembrá-lo desse compromisso. Nas 3 vezes eu passei mais ou menos 40 minutos sentado esperando na recepção. Não me recebeu. Eu disse, uma cartinha, né? Não ia para lá nem 4 vezes, 3 vezes. Acho que ele pensou que eu ia lá pedir emprego, sei lá, uma coisa. Eu só fui lembrar ele do compromisso para a vida que ele tinha. Perguntar quando é que ele estava. E eu disposto a ajudar. Eu daria toda a orientação técnica, tudo de graça, eu não ia cobrar por isso. Não me recebeu. E sabe quem teve que tirar as placas que ele botou com a minha foto, que é dele, em vários bairros? Ele nem para tirar tirou depois. Eu tive que eu tirar, eu pessoalmente tive que ir lá tirar, porque botar ele botou, não tirou. Então, esqueceu. Infelizmente, minha gente, esse é o retrato triste da nossa política brasileira. A grande maioria dos políticos brasileiros não são dignos do voto que recebem. Mentem para as pessoas. Enganam as pessoas. Eu tenho pena dessas pessoas, muita piedade, porque não sabem o compromisso que estão assumindo perante as forças do universo. Porque quem se elege com o apoio de pessoas, a carga de responsabilidade nos ombros é enorme, pesa toneladas. A pessoa, quando se elege por qualquer coisa, tem que pensar 258 vezes antes de falar alguma coisa, quanto mais fazer ou deixar de fazer. Porque seus atos repercutem na vida de todos eles, positivos ou negativos. A vida passa, tudo anda. Vocês viram o terremoto agora, né? O tsunami na política brasileira. Eu acompanhei o processo da Marina Silva formando rede. Na Bahia até ajudei, eu não fui por rede. Eu estou no Partido Ecológico Nacional, um partidinho novo, recém-formado. Tem 2 anos, vai disputar a primeira eleição agora.
Mas todo mundo acompanhou o processo do Rede e foi intervenção política do PT para não deixar que a Marina criasse seu partido, que o Brasil tem 34 partidos, mas o Rede eles não deixaram porque ameaçava o poder, eles têm medo da Marina Silva, e aí não reconheceram o Rede. E aí, para surpresa do mundo político brasileiro, Marina Silva aceita ser vice de Eduardo Campos, do PSB. Muita gente ligada à Marina ficou chateada com ela, ficou mesmo. Por quê? Por uma razão simples, sim, muito simples. Ela tem o dobro de votos. E a pessoa não entendeu, Marina, como é que você vai ser vice de alguém que você é conhecida no Brasil todo, teve 20 milhões de votos, de uma pessoa que tem menos votos? Mas ela foi, aceitou. Aí o que aconteceu? Quem é que podia imaginar que alguém no auge da sua vida, da jovialidade, a uma semana de começar o horário político na televisão, causa o quê? No país? Uma comoção. E para quem aqui, todo mundo sabe. Todo mundo aqui tem defeitos e virtudes. Todo mundo está aqui. Aqui não tem nenhum santo, nenhum anjo. Tomara a Deus que nós tenhamos aqui mais virtudes que defeitos. Já é alguma coisa. Mas perfeito ninguém é. Só que quando a pessoa desencarna, nessas condições em que ele desencarnou, no instante seguinte, viram quase santo. É da comoção, é da característica da psicologia de massa. As pessoas só lembram das coisas boas de quem partiu. Isso é um tsunami na política brasileira. E sabe por quê? Os dias estão contados para esse sistema que está aqui, podre. E o Brasil, se deixar legalizar ou avançar o aborto, perde a autoridade moral no mundo. Sabe para quê? Porque a missão, como eu estou falando agora, para espíritas. Espíritas, tem um livro de Chico Xavier, um clássico, de 73 anos que foi psicografado, dos mais de 400 livros, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. São os espíritos que coordenam o planeta Terra, explicando como é que Jesus, que é o governador da Terra, não é do Rio de Janeiro nem da Bahia, da Terra, como é que ele cuidou carinhosamente do Brasil nesses últimos milênios, para que em um determinado momento o Brasil cumprisse uma missão planetária, que agora, século 21, o Brasil tem que missão no mundo? Missão da paz. Trazer a paz para o planeta Terra. E aí a Madre Teresa de Calcutá, quando foi receber o Prêmio Nobel da Paz em Washington, sabe quem estava na mesa? Presidente Bill Clinton dos Estados Unidos da América, a favor do aborto, do Partido Democrata. Como Obama hoje é a favor do aborto. Lá o republicano é totalmente contra, lá os Estados Unidos é dividido, metade de um jeito e metade de outro. Lá é um negócio, é tudo pela metade. A última marcha que teve pela vida em Washington reuniu 600 mil pessoas em pleno inverno, com neve, a favor da vida. Madre Teresa está então cheia de gente, empresários, o mundo acadêmico, artistas, na mesa do presidente dos Estados Unidos. Ela vai receber o Nobel da Paz. Famosa no mundo todo pelas suas obras sociais de combate à miséria. A miséria material. Ao fazer o pronunciamento dela, ela chocou o presidente Bill Clinton, queria se enfiar na mesa, porque ela teve a ousadia, a coragem de dizer o seguinte. Aí um trechinho só que eu vou dizer. Todo mundo pensava que eu ia agradecer, como tudo vai. Eu quero agradecer meu pai, minha mãe, por eu estar aqui, recebendo esse prêmio, ou então por causa das ajudas que eu recebo, todo mundo, inclusive do governo dos Estados Unidos, que ajudam a fazer essas obras sociais para diminuir a pobreza. Todo mundo achava que o discurso dela ia ser esse. Qual foi o discurso dela? Já que ela estava lendo Nobel da Paz, Nobel da Paz. Ela disse, não haverá paz na Terra enquanto existir o aborto. Porque o aborto é uma guerra contra crianças. Se uma sociedade dita civilizada aceita que os próprios pais matem seus filhos, como essa sociedade poderá pedir para que as outras pessoas também não se matem umas às outras? Tiveram todos que aplaudi-la de pé. Mesmo o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que defende o aborto, envergonhado, teve que aplaudir a coragem dessa mulher, que falou a verdade das verdades. Gente, 50 milhões de crianças são assassinadas todos os anos através do aborto no mundo. Para quem estuda história sabe que o período que mais se matou gente, o período mais crítico da humanidade, onde a energia baixou a níveis muito baixos,
foi na Segunda Grande Guerra Mundial, entre 1939 e 1944, 45 milhões de pessoas foram assassinadas. Pois o aborto é isso. É um holocausto todos os anos, com o mesmo grau de violência, porque a maioria dos abortados sofre tortura na hora do aborto e não sente amor por aqueles que estão fazendo. São espíritos já iluminados que já perdoam na hora. A maioria não tem esse preparo. Então é ódio, é raiva. Nós estamos aqui, Paulo. Se você pudesse agora, Paulo, perceber isso. Eu faço esforço a perceber. Não foi à toa que essa garotinha cantou pra gente, com 5 anos de idade, essa menina está cheia de criança aqui, querido amigo. A maioria das crianças que vieram aqui, vieram abraçar você, porque vão reencarnar tudo aqui em Niterói. Estão tudo contente. Mas está cheio. E ela disse que no final vão cantar. Vai ouvir quem tiver coração para ouvir. Quem tiver olhos de ver, não vai ver. Porque se tiver só com o coração. Então, a coisa que eu mais agradeço a Deus na minha vida, todo dia, eu não sei se eu mereço essa honra, mas é o Pai ter me permitido trabalhar com essa questão, com essa causa. Tudo é importante, claro, cuidar dos buracos da lua é importante, cuidar da energia. Agora mesmo eu vou ter que cuidar de um assunto triste, que o Brasil quer legalizar a maconha, vou ter que trabalhar com isso no novo Congresso. Estão tentando, vão fazer de tudo para legalizar, tem interesses poderosos por trás. Vou trabalhar também com isso, não gostaria, mas é importante. Mas a causa das causas é a causa da vida, das crianças que precisam nascer e ter uma vida digna. Felizes daqueles que descobriram isso. Vocês que vieram aqui hoje, vocês não são pessoas que vieram por acaso. Cada um de vocês aqui está muito bem amparado. Está cheio de amigo espiritual, doidinho para ser abraçado por vocês, para que vocês usem a palavra quando for necessário, sem temer nada. É só falar. A gente não vai agredir ninguém. A gente não quer que nenhuma mulher vá para a cadeia, porque não existe isso. Isso é uma mentira, isso é um absurdo. A gente quer proteger a mulher. A gente quer um mundo melhor. E nós estamos no país mais rico da Terra. Nós vamos perder essa oportunidade por causa de bobagem? Então vocês estão de parabéns. Paulo, Jesus gosta disso. Está cheio de jardineiro. Jesus tem muito jardineiro para cuidar de jardineiro, de jardim de terra boa. Sabe, terra boa? Está cheio de jardineiro, está cheio. Mas jardineiro para cuidar de deserto, tem poucos aqui na terra. Você é um deles. Que Deus te abençoe.